Você é da turma que deixa sua unha crescer ou você usa dedeira? Eu sempre utilizei as unhas, né, em todos os dedos, menos o mindinho. Como eu sou canhoto, a dedeira não tem com facilidade para você comprar ela para o dedo polegar esquerdo. Então, por isso que eu preferi sempre usar a unha. A unha tem uma desvantagem que você tem que estar sempre cuidando, né? E quando você quebra a unha, você pode muda muito a sua sonoridade. Por exemplo, eu estou com a unha do dedo médio aqui, curta, né? Na verdade, as três aqui estão curtas, o polegar também está um pouquinho curto. A sonoridade muda. Vocês vão ver que daqui até o final da sequência desses vídeos, a minha sonoridade vai ficar muito melhor por duas coisas. Uma, porque eu estou estudando, logicamente, que é o principal, e a outra porque minha unha vai crescer e eu vou conseguir tirar mais sonoridade do meu instrumento. Se você toca com dedeira, geralmente as pessoas usam só no polegar, né? E tem gente que usa unha postiça ou até dedeira nas outras unhas. A técnica é um pouquinho diferente, tá? Se você usa com dedeira ou com polegar, você tem que a rotação do dedo e a posição aqui é um pouquinho diferente, mas assim, cada um escolhe da forma que quiser e, querendo ou não, tem diferença de sonoridade. Não quer dizer que uma tem uma sonoridade melhor do que a outra. Eu prefiro com o polegar mesmo, mas também tem muita gente que toca com dedeira e tem uma excelente sonoridade, né? Eu conheço alguns mestres que tocam sempre com dedeira e é excelente a sonoridade que ele tira, né? Mas tem peculiaridades na técnica para você conseguir tirar um som melhor. E também eu uso palheta, né? Mas como o pagode a gente utiliza muito repique, a música caipira, eu não uso a palheta por causa disso, porque ela limita nesse caso. Eu uso palheta quando eu vou fazer solos, quando eu vou tocar algo que precisa de um pouco mais de força, um pouco mais de pegada, aí eu uso palheta. Também, se você usa dedeira, você pode usar também palheta, que são técnicas totalmente diferentes, objetivos totalmente diferentes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai trabalhar a nossa mão direita, se você é destro, e se você é canhoto igual a mim, você vai tocar com a mão esquerda. Essa mão aqui é a que dá, é a principal para quem toca viola. É onde a gente consegue ter sonoridade. Tem muita gente que acha que é aqui, né, pela velocidade dos dedos, mas na verdade não, é aqui. É aqui que a gente toca a corda, que o som sai. Por exemplo, se eu tocar aqui, ó. Ó, tô tocando. Você não tá ouvindo, né? Eu tô ouvindo bem baixinho. O que faz o som soar é essa mão aqui, ó. Né? Ou seja, essa mão aqui que vai trazer o som da viola. Então, quanto mais aperfeiçoar você usar a sua mão direita, você desenvolver melhor ela, melhor vai ser a tua sonoridade, né? E a gente vai voltar na música Faca que Não Corta, que eu comecei a estudar ela, estava estudando ela um pouquinho antes aqui de começar a gravar esse vídeo, e eu quero desenvolver mais ela, porque ela tem umas pegadinhas, principalmente porque como ela é muito rápida, você tem que ter muita precisão, e tem um detalhe muito importante que eu vou falar nesse vídeo aqui. E antes de começar de fato a passar as dicas e a gente dar uma estudada, já se inscreva no nosso canal. Esse é o canal dedicado à viola caipira, aprendendo viola caipira. Aprendendo porque a gente está sempre se desenvolvendo. Se você quer aprender a tocar viola caipira ou qualquer outro instrumento, você vai estar sempre aprendendo. Sempre vai ter algo a mais para a gente aprender. Eu não conheço nenhuma pessoa que já aprendeu tudo e já, vamos dizer assim, não estuda mais. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum músico profissional. Geralmente, principalmente os profissionais, para eles conseguirem manter, como eu, manter um nível alto de produtividade, vamos dizer assim, né, de virtuosismo, de sonoridade, você precisa estudar. Lógico que quanto mais você estuda, mais técnica você tem, melhor, mais inteligente vai ser seu estudo, né?
Hoje eu estudo muito menos do que antigamente, porque eu já cheguei num patamar e eu entendo quais são as minhas fragilidades e eu vou nelas. E eu entendo também onde são os meus diferenciais, né? Em termos de técnica, em termos de estilo musical. Então, eu vou diretamente nos pontos que eu preciso ajustar, nos pontos que eu preciso aprimorar. E você que está começando, você vai entender isso com o tempo. Você vai estudando, você vai, essa frase aqui eu tenho que trabalhar. Esse exercício eu tenho que trabalhar. Aí a gente insiste. Quando você não insiste naquele que está te travando, ele vai te travar sempre. Eu lembro que tinha uma música que eu tocava, eu passei alguns anos, chegava naquela frase, eu mastigava ou eu errava, às vezes eu acertava, então eu tive que parar, ficar ali um tempão estudando, até destravar aquela frase, que era uma frase de 2, 3 notas, mas era rápida naquela época para mim, né? Então, mas eu não parava nela e sempre errava. E eu fui ver como era o problema quando eu gravei um disco. Essa é a música Michelle, que está no nosso disco Here Comes the Sun, que a gente gravou Beatles na viola. E tem um trechinho lá que eu dava uma gaguejada lá, mas graças a Deus eu já consegui recuperar isso. Mas eu fiquei ali na frente do cara do estúdio, lá em São Paulo. Eu sou de Brasília, fomos até São Paulo no estúdio onde Barão Vermelho grava, Rita Lee gravava, ou seja, um super estúdio. O cara ficou me ouvindo há algum tempo até eu conseguir ajustar aquela nota e ele gravar, né? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar esse, essa, vamos dizer assim, dinâmica do polegar com os outros dedos, né? Como o repique a gente usa geralmente o indicador e o polegar, ó, aqui nessas duas cordas aqui é o repique, lembra? E na quarta corda é a melodia, né? Então a gente começa, ó, a repique, né? Já desafinou a viola. Então, você Então vamos lá. Ó, então lembra, polegar, indicador, então. Aí aqui, ó só, pam, pam. Então eu vou tocar com o indicador no segundo e o polegar no quinto e duas vezes no 4. Depois repete. Então o que a gente faz? A gente pega aquela música, aquele trechinho, entende qual é a dinâmica que a gente tem que fazer e a gente fica treinando só isso. A gente vai só treinar a mão direita agora. Então vai ser, ó, indicador, polegar, polegar, duas vezes, na quarta corda. Então, estou fazendo ritmo. Pá, 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 tá, 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 tá. Tudo reto, né? Ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Mais lento o repique, mais rápido a melodia. Então, ó. Começando a dar uma movimentada, né? Ó. Tá, 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 tá. Aí chega num ponto aqui que é muito importante. Qual é mais importante? Eu te pergunto, responde aqui nos comentários. A mão, a melodia ou o repique? Qual que você acha?
logicamente que é a melodia. Então o repique ele não pode ser mais alto do que a melodia. Então a quarta corda ela precisa ser mais alta, tem que sair mais alto. Então agora a gente está falando de dinâmica, ou seja, a gente está falando do som que ele vai ter intensidades diferentes, mais baixo de altura e mais alto de altura em termos de nível, que a gente está falando de ó, eu posso fazer, ó. Tá igualzinho, né? Aí eu posso. Agora eu vou fazer bem devagar, porque a gente tem tendência quando a gente toca fraco e forte, o forte, além de ser um volume mais alto, ele acelera. Então a tendência é fazer. Não, entendeu? Certo? E aí depois você coloca a melodia, que é, aí vem com a mão, se você é destro, com a mão esquerda, se você é canhoto, vem com a mão direita, você vai fazer. Ó, tu viu que eu fiz a diferença? Ó, vou fazer tudo igual. Agora eu vou fazer a melodia com ressalto e mais baixo o repique. Você vê que já parece muito mais a música? Ou seja, isso é uma coisa que você vai desenvolver. Então, por exemplo, eu estou voltando a estudar, eu estou trabalhando essa dinâmica. Então, ainda não está no jeito que eu quero, estou desenvolvendo. Então, assim, quando a gente começa a estudar, geralmente a gente, beleza, já peguei essa música. E daquele jeito fica. Não, eu estou desenvolvendo. Eu já peguei, já entendi como funciona. Já está saindo um pouquinho da melodia. Mas, cada dia eu estou botando um pouquinho. Né? Então, ou seja, eu estou começando a trabalhar a intensidade aqui. Então, se você ainda não conseguiu encaixar, ó, tá, 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 fica trabalhando isso. Tá, 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 tá. E a gente hoje trabalhou o indicador e o polegar. Agora a gente vai aí a gente foi para outro lugar. Olha só, a gente está usando agora o indicador e o médio e o polegar em cima. O polegar fazendo um repique. E a melodia está aqui, ó. Certo? Aí agora a gente tem que trabalhar esse trabalho aqui, ó. Ó. Então é tá, tá, tá. Então, ó, duas vezes embaixo, uma em cima, ó. Tá, tá. Sacou? Você pode trabalhar, eu usei aqui, ó, o indicador e o médio. Você pode trabalhar o médio e o anelar. Então, como o médio está com menos unha, e aqui o indicador está com mais, olha só a diferença de sonoridade. Ó.
Agora usando os outros 2 dedos. Consegue perceber? É pequeniníssima essa diferença, mas na medida que você vai desenvolvendo o seu ouvido, você vai aprendendo. Então por isso que é importante a gente ter um tempinho para pegar uma técnica, porque a gente começa a observar, peraí, tá soando direito? Então, ó, mas não pode ser esse aqui muito rápido, ó. Porque a gente vai fazer, ó. Tá, 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 pum, tá, tá. Ou seja, a gente tá descendo a escala, ó, que a gente aprendeu na aula passada. Né? Depois a gente vai trabalhar mais focado na mão esquerda, né? Mas aqui, ó, então, tá, 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 tá. Então, tá, pum, tá, tá, pum, tá, 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 tá. Sacou? Tá, tá. Aqui ele faz um. Você pode fazer. A melodia é basicamente igual, mas a forma de tocar é diferente, né? Eu tenho um repiquezinho diferente aqui que eu vou passar para vocês mais na frente. Eu tô indo devagar, pegando detalhe por detalhe, mesmo se você já toca essa música, já sabe tocar direitinho, tudo bem, você pega o detalhe, vai lá no detalhe, pô, eu tô conseguindo fazer, tô conseguindo separar. Por exemplo, tem gente que só consegue tocar as músicas rápido. Sabia que é mais difícil tocar devagar para quem toca rápido? Porque devagar a gente escuta nota por nota. A gente vê o detalhe. E aí a gente começa a ver um monte de buraco. Porque quando a gente toca rápido, pareceu, né, a música ali, né? Foi rapidão. Caraca, foi rápido, hein? Tocou muito rápido. Por exemplo, o Luzeiro, né? Peguei um trechinho aqui, né? Vou tocar agora devagar. Observa que ficou mais evidente onde eu estava errando? Quando eu tô tocando rápido. Meio que uma nota vai comer na outra, vira uma, fica meio sujo o som, mas não parece tanto, né? Mas quando a gente toca devagar, a gente começa a observar, né? Viu? Aí já erra, né? Vou trocar mais uma vez esse trechinho para vocês verem. Ou seja, eu estou pegando aqui, ó, o início da música, depois da introdução, e estou dando uma trabalhada. Pra você entender um pouquinho como eu estudo, né? E assim por diante. Vou tocar mais uma vez. Observa que agora eu estava tocando com indicador e polegar. Agora eu mudei para o indicador
e médio, né? Ó, eu tava tocando assim, ó. Agora vou usar indicador em médio. E assim por diante, né? Então, quando você vai estudando o repertório, por exemplo, essa é uma música que eu já toquei muito melhor do que hoje eu estou tocando, mas eu quero desenvolver ela. Eu estou focado aqui nessas aulas, focado no detalhe do Tião Carreiro, né? Alguns detalhes, porque é o básico, a gente tem que entender que para a gente tocar bem, tirar um som bom, a gente tem que fazer o básico bem feito, ou seja, trabalhar a técnica, trabalhar os fundamentos, trabalhar devagar, tocar devagar, ouvir, tentar tirar de ouvido, tocando, vendo alguém tocar, pegando uma tablatura, pegando uma partitura, ou seja, tem inúmeras formas da gente aprender a tocar. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai ampliando mais o nosso ouvido, ampliando mais o nosso horizonte, a nossa compreensão daquela música, né? E a partir do momento que a gente chega em determinado nível, não quer dizer que a gente vai manter naquele nível. Se a gente para de estudar, para de se dedicar, a gente tende a descer. Só que a gente consegue voltar mais rapidamente, porque a gente já investiu tempo, então a gente consegue recuperar esse tempo, né? Por exemplo, o luzeiro, eu toco ela há muito tempo, mas se eu for fazer uma apresentação amanhã, eu vou ter que com certeza ficar umas 5 horas estudando ela de hoje para amanhã para eu poder conseguir tocar ela de uma forma que eu me sinta bem, né? Ou seja, eu vou ter que dar uma trabalhada nela. Mas como, graças a Deus, eu não vou precisar tocar ela amanhã, eu vou tocar ela um pouquinho todo dia, né? Então eu estou trazendo algumas músicas mais simples e ao mesmo tempo eu vou começar a trazer músicas que eu estou estudando naquele dia, música completa, um trecho da música, igual hoje eu fiz um pouquinho aqui do Luzeiro só para vocês verem, dentro da ideia que eu estava trazendo na aula. E é isso. Então, desejo uma boa sexta-feira para vocês. Graças a Deus já estou aqui em Brasília. Passei dias muito intensos e ainda quis iniciar esse projeto aqui. Estou agradecendo, estou bem feliz com todos os comentários, a participação de vocês. Eu espero que esteja sendo legal esse material que a gente está aqui trabalhando, está desenvolvendo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu, é só apertar no sininho, apertar aqui se inscrever e apertar no sininho para você receber as notificações. É de graça, né? E você vai auxiliar aqui o canal a crescer cada vez mais. E é isso aí. Um abração e até a próxima.